Olá, alunos, professor João aqui, mais uma resolução de questão para você, prova da AFA 2022/23, beleza? Questãozinha de geometria analítica, a única da prova que caiu, certo? Geometria analítica, uma questão aí de desenvolvimento, né? Assim, num nível até tranquilo de se resolver, claro, lembrando das propriedades, lembrando aí das regras, e tinha bastante conceito aqui nessa questão, né? Mas não conceitos tão aprofundados da geometria analítica. Vamos analisar aqui, olha só. Diz assim, seja uma circunferência de centro C, cujo diâmetro é o segmento de extremidades A, né, menos 1, 10, e B, menos 7 e 2. Então, esse é o diâmetro, ok? Este aqui é o diâmetro da sua circunferência de A até B. Portanto, a gente já pode considerar que o ponto médio entre A e B é esse centro C aqui da circunferência. Ele é o ponto médio de AB. Perfeito? Ele é o ponto médio de AB. Sendo assim, então, aqui a gente já pode calcular. Então, vamos considerar aqui esse ponto médio. E daí, lembrando de ponto médio do segmento AB. Certo? Ponto médio, ele é dado pela média aritmética das coordenadas, tá? Tanto x quanto y, lembrando aí do resultado. E aqui, então, nós temos menos 1 e menos 7. Então, vai ser menos 1, menos 7 sobre 2, já considerando jogos de sinais, ok, pessoal? Certo? Então, menos 1, menos 7. Nós vamos ter também 10 e 2 nos y, então 10 mais 2 sobre 2. E isso aqui nos vai dar, então, menos 1, menos 7 dá menos 8, dividido por 2, isso aqui vai ficar menos 4. Já a coordenada y, 10 mais 2, 6, 12, perdão, dividido por 2, 6. Então, essas são as coordenadas aqui do centro dessa circunferência. Menos 4 e 6. Maravilha. Se eu já tenho o centro dessa circunferência, falta apenas o quê? O raio para determinar, então, a equação dessa circunferência. E que vai ser importante determinar, porque a questão diz que considere que MN são os pontos de intersecção dessa circunferência com o eixo das ordenadas. A área do triângulo, cujos vértices são os pontos MN, em unidade de área, MNC, perdão, em unidade de área, é igual a quanto? Bom, intersecção com o eixo das ordenadas, vamos lembrar que o eixo das ordenadas é a semirreta OY, certo? É o eixo Y, né, do nosso plano cartesiano, que em equação, né, na sua forma algébrica, a equação dessa reta, desse eixo, é o x igual a zero, certo? Então vai bastar depois que a gente tiver a equação da circunferência, colocar o x igual a zero e determinar então esses valores de y, que são essas intersecções. Sendo assim, então, nós precisamos da equação da circunferência. Como nós já temos o centro, falta aqui o raio. E para determinar esse raio, claro que dá para fazer a distância do A até C, do B até C. Eu vou fazer aqui a distância do A até B, que vai ser o diâmetro, e aí vou dividir por 2, certo? Existem várias formas de você determinar aqui esse raio, ok? A distância, então, de A até B vai ser menos 1 mais 7 elevado ao quadrado, mais 10 menos 2, também elevado ao quadrado, e tudo isso dentro da raiz quadrada, é claro. Então, aqui nós temos a raiz quadrada de menos 1 mais 7 dá 6, elevado ao quadrado 36, mais 10 menos 2, 8, elevado ao quadrado 64, 36 com 64 é 100, raiz de 100, isso aqui dá 10. Se a distância de A até B é 10, o raio dessa circunferência vai ser 10 por 2, que é 5. A gente já tem o raio, tem o centro, nós temos então a equação da circunferência. Essa equação vai ser x mais 4 elevado ao quadrado, mais x não, né? Y menos 6 elevado ao quadrado igual a 5 ao quadrado. Essa é a equação reduzida da reta, perfeito, onde você tem ali x menos o x do centro, o y menos o y do centro e o raio elevado ao quadrado. Bom, como o cara fala da intersecção com o eixo das ordenadas, como eu disse, nós vamos fazer a substituição, fazendo x igual a zero. Fazendo x igual a zero, nós vamos ficar com, olha só, aqui vai zerar, nós vamos ter 4 ao quadrado, que é 16, mais y menos 6 ao quadrado igual a 5 ao quadrado, que é 25. Nós poderíamos desenvolver aqui esse y menos 6 elevado ao quadrado, o que nos daria um quadrado perfeito. Só que não tem essa necessidade, porque a gente pode simplesmente subtrair 16 aqui, e nós vamos ficar com y menos 6 ao quadrado igual a 25 menos 16, 9. Sendo assim, o y menos 6 deve ser igual a mais ou menos
3, uma vez que a gente extrai a raiz quadrada aqui, ó, dos dois lados. E aí nós vamos ficar com o módulo de y menos 6, né? E aí, portanto, mais ou menos 3 deve ser a resposta desse y menos 6. E aí, então, nós vamos chegar nos dois valores de y. Que o y pode ser menos 3 mais 6, 9, ou menos 3 mais 6, o que nos dá 3. Sendo assim, esses são os dois valores de y, certo? 9 e 3, um ou o outro. Logo, então, esses aqui que são os pontos MN, né? Os pontos MN, quem são eles, então? São o ponto 0 e 9 e o ponto 0 e 3. Tá? Sem perda de generalidade, a gente pode chamar esse aqui de ponto M e esse aqui de ponto N. Maravilha? Como o ponto C, que é o centro, é esse cara aqui, menos 4 e 6, basta determinar agora a área, né, desse carinha aqui. Veja bem que, como o segmento MN ele está contido, né? Ele está ali no eixo das ordenadas, certo? Se eu fizer ali a distância do ponto C ao eixo das ordenadas, certo? A gente conseguiria tranquilamente calcular a altura desse triângulo relativa a MN. E aí multiplicaria ali por 0, pela base, que seria a distância do ponto M ao ponto N, né? Que é 6, ok? Então poderia fazer dessa forma. Tá? Eu vou preferir fazer aqui pelo determinante, certo? Até para lembrar desse conceito, que eu acho um conceito extremamente importante e gosto muito desse conceito, do cálculo determinante, que aliás você nem precisa montar o determinante todo, né? Para calcular essa área, um macetezinho, né? Um bizu que a gente trabalha, é escrever os pares ordenados na vertical, né? Ou pode ser também na horizontal, tanto faz, menos 4 e 6, 0 e 9, 0 e 3, então a gente coloca ali eles, né, x e y, repete o primeiro, menos 4 e 6, e aí faz as multiplicações como se estivesse fazendo um determinante, né? Então, para frente eu mantenho o sinal e para trás eu troco o sinal. Então, para frente aqui eu tenho menos 36, vai ter 0 e vai ter 0 também. Para trás nós vamos ter 0, 0 e no caso menos 12, porém como troco o sinal, fica mais 12. Mais 12 menos 36 é o valor do determinante, certo? Que no caso vai dar então menos 24. E aí lembrando do resultado, a área é o módulo desse determinante, menos 24 sobre 2. E módulo de 24, de menos 24, perdão, é 24 dividido por 2, isso aqui dá 12, então são 12 unidades de área, o que finaliza a nossa questão, letra B, resolve ela. Maravilha? Então veja bem, né? Ponto médio, distância entre pontos. Se você não fizesse distância de A até B, você teria que fazer a distância de A até C. Você teria que fazer a distância de B até C. Alguma distância você teria que calcular. Equação da circunferência, intersecção entre reta e circunferência, né? E no final ainda a área de um triângulo, né? Que como eu falei, poderia ter sido calculado de outra forma, mas aqui eu preferi usar os conceitos de geometria analítica mesmo para resolver essa questão. Uma questão muito interessante, muito bacana, como eu disse, né? De desenvolvimento ali, bastava lembrar de todos esses conceitos, todas essas propriedades que você conseguiria resolver. Maravilha? Espero que você tenha entendido, que você tenha acompanhado. A gente se vê numa próxima resolução.